E aí pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que queria assistir esse vídeo. É um imenso prazer que tenho de falar com vocês. Meu nome é Pedro Poggi, sou professor de Química. E gente, hoje estamos aqui com uma bagagem para a prova da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, a famosa PSERG. Ou seja, hoje estamos aqui com a parte de plano cartesiano em matemática, que é um dos assuntos mais importantes que a gente pode ver. Se pegarmos a última prova de auxiliar de necrópsia de 2002, a gente vai ver basicamente 3 ou até mesmo 6 questões de plano cartesiano. Então, nada mais nada menos, como o nosso último edital previsto de 2002, a gente fazer uma análise e fazer uma abordagem sobre essas questões de plano cartesiano, ok? Vamos para cá, gente. Lembrando que esse slide aqui, ele está sendo, na verdade eu peguei ele do Google, ou seja, do estado do Pernambuco, e a gente vai ter um pouquinho como base aqui os estudos do plano cartesiano, ok? Bom, introdução. Nesta aula estudaremos o plano cartesiano, os pares ordenados e como localizar pontos no plano cartesiano. Contudo, para uma melhor compreensão deste tópico, acrescentamos também alguns exercícios de fixação além de situações, problemas resolvidos e comentados, ou seja, questões comentadas, ok? Plano cartesiano. Gente, quando estudamos o conjunto dos números, né, ou seja, dos conjuntos R, R significa o conjunto dos reais, verificamos que o número 0 fica localizado entre os números reais positivos e os números reais negativos, como no exemplo da reta seguinte. Então, olha aqui, ó, eu tenho aqui uma reta, deixa eu colocar aqui a minha caneta. Ó, eu tenho aqui a minha reta, ok? Aqui eu tenho o 0, ou seja, o ponto de interseção, que é o 0. Antes do 0 eu tenho ali os meus números negativos e posterior ao meu 0 eu tenho meus números ali positivos, ok? Então eu tenho ali os meus reais negativos e os meus reais positivos e o 0 como ponto de interseção, ou seja, ele está no meio, ok? Quando estudamos a geometria plana, né, ou seja, verificamos que o plano é uma região geométrica que possui duas dimensões, comprimento e largura, e pode ser representada pela figura a seguir. Então olha aqui, eu tenho uma figura plana, mas Pedro, como é que eu consigo evidenciar uma figura plana? Gente, olha aqui, a figura plana, ou seja, a gente tem ali, né, o formato de um quadrado, tá? E ele preenchido, né? Ou seja, a figura geométrica, ou seja, espacial, a gente consegue ver ela em modelo 3D como se fosse um cubo, tá? Então a plana a gente vai ver ela somente assim pintada com um quadrado e as suas bordas ali, bem delimitadas, ok? Então temos aqui, ó, o nosso comprimento, tá? Embaixo, e temos aqui a nossa largura, ok? O matemático e filósofo francês René Descartes, o criador da parte da matemática que relaciona as ideias da álgebra com a geometria, chamada de geometria analítica, em sua homenagem ao sistema de coordenadas foi denominado de plano cartesiano. Então temos aqui uma breve história, ou seja, explicando ali como funciona o plano cartesiano, né? Ou seja, o criador, um dos principais criadores do plano cartesiano, ok? Bom, agora entramos definitivamente na nossa matéria. Então vamos lá. O plano cartesiano, gente, é formado por uma região geométrica plana cortada por duas retas perpendiculares entre si. Então temos aqui, ó, o nosso plano cartesiano. Há outra coisa que é bastante importante. Retas perpendiculares formam ângulos de 90 graus entre si. Mas, professor, como é que eu vou conseguir evidenciar um ângulo de 90 graus? O que é um ângulo de 90 graus? Gente, o ângulo de 90 graus ou o ângulo reto, né? Ou seja, então temos dois nomes. Ângulo de 90 graus ou ângulo reto, né? Ou seja, você vai sempre ver uma parte bem fechadinha entre ele e uma bolinha no meio, tá? Isso dá a presença de um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto, ok? Então é o seguinte, então temos aqui o nosso plano cartesiano, ou seja, o nosso eixo X é o eixo horizontal e o nosso eixo Y é o eixo vertical, ok? Então temos aqui retas perpendiculares que formam um ângulo de 90 graus entre si. Ok? Então se eu traçar uma reta para cá, forma um ângulo de 90, uma reta para cá, um ângulo de 90, uma reta para cá, um ângulo de 90 e uma reta para cá também, um ângulo de 90, ok? Bom, então agora a gente vai começar a entender o que são os quadrantes, ou seja, então aqui, quando a gente traça um eixo Y e um eixo X, temos do lado direito acima o primeiro quadrante, indo para a esquerda segundo quadrante, indo para baixo terceiro quadrante, indo por último, ou seja, indo para a direita o quarto quadrante. Então temos 4 quadrantes que dividem entre eles, tá? Ou seja, os sinais são diferentes, ou seja, os números reais positivos e negativos são diferentes dos lados dele, e tudo isso iremos conseguir entender lá na frente, ok? Bom, então olha aqui, ó.
Então, o eixo Y, tá? Ele pode ser chamado também pelo eixo das ordenadas, e o eixo X ele pode ser chamado pelo eixo das abscissas, ok? Então, horizontal é denominada de eixo das abscissas, tá? Ou seja, e a reta vertical é denominada de eixo das ordenadas e representada por Y, ou seja, Y pertence a R. Esse E que está aqui, gente, ele significa de pertence, ou seja, pertencer, tá? Então olha aqui, ó, X pertence aos reais e aqui embaixo Y pertence aos reais, ok? Então, no eixo horizontal, onde fica o eixo X, eu tenho ali as minhas abscissas, ou seja, o eixo das abscissas, e no meu eixo Y, eu tenho ali o eixo das ordenadas, ok? Agora, professor, como é que a gente consegue evidenciar, identificar sinais dentro desses quadrantes? Gente, olha aqui, para cima, lembra de uma coisa, ou seja, para cima sempre positivo, ou seja, pensando alto, olhando para o alto, sempre positivo. E para a direita também sempre positivo, ou seja, olhando para o alto. Para baixo, refletimos coisas negativas. E para a esquerda também refletimos coisas negativas. Ou seja, então, ó, para cima, esse aqui no primeiro quadrante, tá? Olha, essa parte aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Então, para cima, para a direita, positivo, positivo. Vamos agora para o segundo quadrante. Para a esquerda, negativo, mas ele está para cima, positivo, ou seja, menos com mais. Para baixo, ou seja, olha aqui, ó, menos com menos, por quê, gente? Eu estou para a esquerda e estou olhando para baixo, ou seja, menos com menos. E aqui, ó, para a direita e para baixo, mais com menos, ou seja, então tem ali um mais com menos, tá? Então eu tenho aqui a representação dos sinais da abscissa e da ordenada em relação aos quadrantes. Então olha aqui, ó, eu tenho então uma regra de sinais dentre eles, tá? E temos aqui a origem do sistema cartesiano, ou seja, esse zero que fica no meio do plano cartesiano a gente chama ele de ponto de origem, ou seja, né, ele fica ali bem no meio mesmo do plano cartesiano, ok? Olha aqui, primeiro exemplo, localizar no plano cartesiano os pontos x e y, ou seja, A, 2 e menos 3, B, menos 5 e 1. Vamos lá, gente, como é que a gente vai fazer isso daqui? Deixa eu pegar minha canetinha aqui, tá? Vamos lá, vou pegar minha caneta aqui e vamos traçar um plano cartesiano. Vamos lá, como é que a gente faz isso, professor? Olha aqui, ó, primeiro eu traço um plano cartesiano aqui, tá? Ou seja, um eixo y. E depois eu vou traçar um eixo X. Gente, tá saindo meio assim desregular porque eu tô aprendendo a utilizar a mesa digital, tá bom? Mas a gente vai conseguir ter o exemplo do mesmo jeito, ok? Então tá. E agora, gente, o que eu vou fazer aqui? Bom, tracei o meu plano cartesiano. Agora deixa eu mudar de cor para ficar mais fácil. Então tem aqui o zero, que é o ponto de interseção, ou seja, o começo, né, do meu plano cartesiano. A gente já sabe que para cima e para a direita, a gente tem o que? Positivo e positivo. Para a esquerda e para cima, eu tenho o que? Negativo e positivo. Para a esquerda e para baixo, negativo, negativo. E para a direita, para baixo, eu tenho o que? Positivo e negativo. Ok? Então, o seu eixo de referência sempre será o eixo X, ou seja, o eixo das abscissas. Ok? Então, 2. Esse 2 aqui é o X, ou seja, esse aqui significa o X e esse aqui significa o Y. Então, olha aqui, ó, como é que ficaria aqui? 2. Então, eu conto aqui, ó, faço um tracinho aqui, ó, 1, 2. Então, nesse pontinho aqui eu tenho aqui o número 2. E o menos 3, gente, como é que ficaria aqui, ó? Então, o menos 3, ele significa no eixo Y, dos eixos das ordenadas. Então, vou ter que fazer aqui, ó, tracinho 1, menos 2 e menos 3. Então, aqui eu já sei que ficaria o menos 3. Traçando uma reta dentre eles, como é que fica isso daqui, ó? Ó, deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Traçando uma reta entre eles, ficaria isso aqui, ó. Ou seja, então eu tenho ponto aqui, ó, do eixo das abscissas 2 e menos 3, ok? O segundo exemplo, letra B. Como é que ficaria isso aqui, gente? Vamos lá, vamos botar aqui mais uma vez o nosso plano cartesiano. Então vamos lá, ó. Armou o plano cartesiano, tá? Perfeito. Vou mudar de cor para ficar bem mais fácil, bem mais interativo, ok? Então já vamos marcar aqui que no meio a gente tem o ponto de interseção, ou seja, o zero. E o seguinte agora, como é que a gente vai fazer isso aqui? O primeiro eixo é o eixo X e o segundo eixo o eixo Y. Então, menos 5. Gente, menos 5 fica para o lado esquerdo ou para o lado direito? Para o lado, ou seja, esquerdo. Então aqui, ó,
menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Então aqui eu já sei que fica o menos 5. Ok? E o y, professor? O y, ou seja, ele está o quê? No eixo das ordenadas, ou seja, nos eixos das verticais. Então vou ter aqui, ó, 1. Como é que ficaria isso aqui então, gente? Então vamos traçar essa reta aqui, ó. Ficaria exatamente desta maneira aqui, ó. Eu não consegui chegar muito bem no ponto, mas é exatamente essa ordenada. Ou seja, então eu consegui traçar esses pontos entre o meu plano cartesiano. Perfeito? Olha aqui, ó. Ficaria desse mesmo exemplo aqui, ok? Ou seja, eu utilizei um exemplo anterior, né? Eu fiz para que vocês conseguissem observar e agora eu utilizei, né? Temos aqui a solução para todo o problema, ok? Localizar o plano cartesiano x e y, os pontos A, menos 5 e 0, e B, 0 e menos 4. Vamos lá, professor, como é que fica isso daqui? Então vamos lá, vamos pegar nossa caneta aqui mais uma vez e vamos traçar o plano cartesiano. Então vamos lá, ó. Primeiro faz o eixo y, depois você vem fazendo o eixo x, ok? Bom, agora mudando de cor aqui, como é que fica isso aqui? Gente, seguinte, ó, primeiro você coloca o ponto de interseção, que é 0, ou seja, o ponto de origem, tá? E a gente já sabe que o primeiro significa x e o segundo significa o quê? Y. Então vamos lá. Menos 5 e 0. Esse menos 5 está no eixo das abscissas, ou seja, no eixo x. Então, ó, o menos ele fica para o lado esquerdo. Então aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Então eu já sei que aqui, ó, eu tenho menos 5. E y, 0. Então logo eu não tenho como traçar uma reta dentro desse princípio. Por quê? O eixo y ele já está no seu ponto de origem, ponto 0. Ok? Bom, segundo exemplo. Olha aqui. Então vamos colocar minha caneta preta aqui, ó. Mais uma vez tracei um eixo y e um eixo x. Então agora temos aqui, ó, no nosso meio o ponto de origem, ou ponto de interseção. Então aqui, ó, temos o x e temos o y. Mas, professor, sempre será nessa ordem aqui? Sim, o primeiro eixo vai ser o x, ou seja, o eixo das abscissas, ok? Então vamos lá, eixo 0 do x, mantém o ponto de interseção entre eles. E o eixo y, menos 4, ou seja, então vai ficar o quê? Para baixo, então aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Então aqui eu já sei que tem menos 4. Preciso traçar uma reta aqui? Não. Ou seja, por quê? O ponto de interseção x ele já está no 0, ok? Então, ó, esse aqui ficaria o mesmo exemplo que eu acabei de falar com vocês, ó. Então temos aqui, ó, o menos 4 e o menos 5. Então não precisamos traçar uma reta dentro desses princípios. Por quê? O ponto de interseção, ou seja, ele está ligado ao ponto de interseção. Logo não tem-se uma reta, ok? Agora vamos lá. Resolva as situações, ou seja, os problemas. Na figura a seguir, temos um recorte do layout, ou seja, de uma planilha do Excel. Nele, consta uma lista de compras feitas por uma família pernambucana. Nessas condições, relacionando as linhas e colunas dessa planilha, indique as coordenadas da posição da célula do Excel em que está o azeite. Então vamos lá, ó. Temos aqui, ó, arroz, feijão, açúcar, farinha, detergente, pão, charque, refrigerante, sal, água sanitária, sabão em pó, papel higiênico, azeite, biscoito, café, leite coloral, pimenta do reino, suco, carne de boi, peixe, frutas, verduras, ovos e frango. Ou seja, ele quer saber onde está o azeite. Então o que você vai fazer, ó? Eu tenho aqui, ó, o número 3, então aqui, ó, vou traçar uma linha até o azeite, e ele está no quê? No objeto C, ó. Então olha aqui, ó. Então ele está o quê? No 3C. Então eu já localizei o meu azeite, ok? Então temos a resolução aqui, ó. O azeite está na família 3C. Ok? Difícil ou fácil, gente? É só uma análise, ou seja, é só uma interpretação de gráfico que a gente tem que conseguir entender, ou seja, almejar, para a gente conseguir ver onde tá ali as pegadinhas, ok? Outro problema. Mapa mundi a seguir, temos a localização geográfica de alguns lugares representados pelas letras A, B, C, D e E. Identifique as coordenadas geográficas dos lugares representados pelas letras A e B. A partir dos conceitos estudados sobre o plano cartesiano, e utilizando também a latitude e a longitude, respectivamente, dos lugares propostos. Observações. Latitude é a distância medida em graus de um ponto qualquer da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Gente, a gente sabe que isso aqui é um pouquinho de geografia, mas olha aqui, temos dois pontos para a gente conseguir entender. Temos os meridianos de Greenwich, ou seja, os meridianos de Greenwich são aqueles que a gente consegue medir o fuso horário, ou seja, nas verticais. E a linha do Equador, ou seja, aquela linha horizontal, ou seja, aquela linha ali que está em volta de todo o planeta, ou seja, dividindo a parte de cima e a parte de baixo, entre aspas, ok?
E longitude é a distância medida em graus de um ponto qualquer da superfície terrestre em relação ao meridiano de Greenwich, ok? Então olha aqui, ó, você tem aqui um mapa, tá? Ou seja, então você vai ver aqui, ó, qual a localização desses dois pontos. Então, ó, você tem aqui localização A, ele está localizado a 80 de latitude e está localizado o que? A 40 de longitude. Ou seja, então você está tendo aqui, ó, o ponto está a 80 de latitude e a 40 de longitude. E o ponto B está o que? Ele está a 40 de latitude e está o que? A 20 de longitude. Ok? Basicamente isso, gente. Ok? Então olha aqui, ó. Eu tenho aqui latitude 40 do ponto A e longitude 80. E letra B eu tenho aqui a latitude 20 e temos aqui a longitude 40. Ou seja, basicamente são as coisas mais fáceis que a gente consegue observar dentro de um plano cartesiano. Ok? Terceiro ponto, gente. No plano cartesiano a seguir estão localizados alguns pontos. Determine as coordenadas desses pontos. Então vamos lá. Vamos fazer uma parte aqui. Então, ó, o modelo A, ele está no 3 e 2, ou seja, então tem aqui, ó, lembrando o eixo das abscissas, tá? O eixo X e o eixo das ordenadas, o eixo Y. Então tem aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4, tá? Vamos colocar os números para ficar mais fácil, né, gente? Então tem aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Para a direita eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Para a esquerda eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Ok? Então vamos lá, ó. O eixo, olha aqui, o eixo A, ele está situado aonde? Ele está situado na linha 3 e no eixo das ordenadas Y, ou seja, então 3 e 2. Então olha aqui, ó, A, 3 e 2. Ok? B, menos 3 e 3. Então olha aqui, ó, o B está no eixo das ordenadas, eixo X, eixo Y, perdão, 3. E aqui, ó, menos 3. Tá? Então aqui, ó, B, menos 3 e 3. C, 0 e 0. Por quê, professor? Ele está no centro, ou seja, no ponto de origem. Então ele não saiu dali. Então ele vai ser o quê? 0x e 0y. E D, temos aqui menos 3 e 2. Então aqui, ó, D, temos aqui então, ó, menos 3, ou seja, porque ele está para a esquerda, e menos 2, porque ele também está para baixo. E temos aqui 1 e menos 3. Então aqui eu tenho aqui, ó, o 1, tá? Ó, 1 aqui e menos 3 nos eixos das ordenadas, ok? Gente, nada de difícil dentro dessa equação, ok? Bom, 2. Desenhe o plano cartesiano no caderno e em seguida localize os pontos abaixo. Indique também seus respectivos quadrantes. Então vamos lá, gente. Vamos fazer isso aqui rapidinho? Eu não vou trocar de cor não, tá? Vou manter a cor vermelha para ficar mais fácil, para a gente não perder muito tempo, tá? Então, traçamos o plano cartesiano. Esse é o primeiro modelo, tá? Traçar o plano cartesiano. Ou seja, então aqui eu tenho o eixo X e aqui eu tenho o eixo Y. Aqui eu tenho meu primeiro quadrante. Aqui eu tenho meu segundo quadrante. Aqui eu tenho meu terceiro quadrante. E aqui eu tenho o meu quarto quadrante. Perfeito. E o nosso ponto de origem aqui que é 0, ok? Letra A. Menos 3 e 4. Então, olha aqui. A gente já sabe que no primeiro a gente tem X e no segundo temos o quê? Y. Então, como é que ficaria isso aqui, professor? Então, olha aqui, ó. No eixo X. Para a direita ele é positivo e para a esquerda é o quê? Negativo. Então, ficaria como? 1, menos 2 e menos 3. Então, aqui eu tenho o quê? Menos 3. E o ponto 4, ou seja, o eixo das ordenadas, ou seja, positivo olhou para onde? Para cima. Então, olha aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Então ficaria esse modelo aqui, ó. E ele está onde? No segundo quadrante. Então vamos colocar aqui, ó. Ele está situado no segundo quadrante. B. 0 e menos 5. Então vamos ter aqui, ó. X aqui e Y. X é o ponto de origem, ou seja, 0. Não preciso modificar. E menos 5, ou seja, o Y. Então ele vai estar para baixo. Então, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Ok? Então não precisa traçar uma reta para ele. Ok? Até aqui tudo bem? Mas em qual quadrante ele está? Tá? Gente, lembrando que eu teria que ter feito para a esquerda, tá? Do lado de esquerdo. Então é como se eu tivesse... apaga esse daqui, tá? Perdão. Vamos botar para o lado esquerdo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Ok? Então ele está situado aonde? No terceiro quadrante. Então aqui, ó, terceiro quadrante. Mesmo que ele não tenha uma reta, tá? C.
menos 4 e menos 6. Então, ou seja, a gente já sabe que menos 4 pertence ao x e menos 6 pertence a quem? Ao eixo das ordenadas, que é o eixo y. Tá? Então, vamos aumentar só esse tracinho aqui e vamos colocar aqui, ó, menos 6. Então, vamos lá. Vamos fazer com x. Então, aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. E aqui, menos 4 e menos 6. Então, vamos fazer essa reta aqui, ó. Ó, menos 4 e menos 6. Ele está onde? No terceiro quadrante. E letra D, aqui temos x e aqui temos o que? Y. X está situado no 5, então aqui, ó, para a direita ele está sendo positivo, então 1, 2, 3, 4, 5, então temos aqui o 5. E o Y aqui temos o 0, então não traçamos uma reta para ele. Mas ele está onde? Aonde? No quarto quadrante. Então temos aqui o quarto quadrante. Ok? Difícil ou fácil? Gente, basicamente a gente tem aqui, né, ou seja, o nosso ponto de solução, basicamente isso, ok? Bom, vamos fazer mais um exercício de fixação aqui rapidinho. Indique as coordenadas de 4 pontos quaisquer no plano cartesiano cuja ordenada seja o dobro da abscissa. Gente, quando a gente fala sobre dobro, ou seja, é aquilo que está, ou seja, 2 vezes a mais. Senão, se eu tenho 4 balas, eu vou ter o quê? O dobro de 4 vai ser o quê? 8. Então, ou seja, é o dobro que eu tenho das minhas balas, ok? Bom, vamos lá. Então, ó, indica as coordenadas de 4 pontos. Então, vamos lá. Vamos traçar primeiro o plano cartesiano aqui. 4 pontos quaisquer no plano cartesiano cuja ordenada seja o dobro da abscissa. Ou seja, então vamos lá, ó. Vamos colocar aqui 4 pontos quaisquer. Vamos colocar aqui vamos colocar aqui 1. Vamos colocar aqui menos 2. Vamos colocar aqui menos 3. Né? Vamos colocar aqui menos 3. Vamos colocar aqui menos 4. Tá? Então vamos lá. Indique as coordenadas de 4 pontos quaisquer do plano cartesiano cuja ordenada seja o dobro da abscissa. Ou seja, então o eixo das abscissas, ou seja, o eixo x, tá? Então olha aqui, ó. Temos aqui então o eixo de número x. Então, ó, vamos tirar isso aqui, tá? Então, ó, temos aqui então o 3, menos 3, e temos aqui o 4, né, no eixo das abscissas, no eixo x. Agora ele quer o dobro dos eixos das ordenadas, ou seja, no eixo y. Então, ó, se ele aqui está 4 positivo, em cima vai ser o quê? 8, ou seja, vai ser o dobro. E aqui se ele está negativo na esquerda, então ele vai ser o quê? Aqui, menos 6, ou seja, porque ele vai ser o dobro dos valores, tá? Esse ponto aqui é a gente que escolhe, tá? Então, provavelmente, ou seja, a solução ela vai dar diferente porque a gente que escolheu o nosso ponto. Aqui o autor escolheu o ponto dele, ok? Gente, basicamente é isso. Ou seja, então conseguimos fazer nossa aula sobre plano cartesiano completo. Trabalhamos com os exercícios e o slide foi perfeito. Então, basicamente foi isso, gente. Eu espero que todos tenham entendido, todos tenham gostado. Forte abraço a todos e até nossa próxima aula de Química e sobre a matemática intermediária, a matemática avançada, ok? Forte abraço a todos, fiquem com Deus, futuros PSERGs. Tchau, tchau!